Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Como vocês devem saber, aqui no canal a gente não dá peixe, a gente ensina a pescar. Nosso objetivo é fazer de vocês os melhores traders possíveis. O nosso objetivo é repassar nossa experiência de muitos e muitos anos, tá? São 14 anos de mercado, que é bastante tempo, uma vez que eu faço day trade, então é muito, muito tempo de tela, tá? Repassar para vocês essa experiência, fazendo com que vocês consigam, não vou dizer achar um atalho, porque não há mesmo um atalho para o mercado. Mas pelo menos que vocês não tenham que passar pelos perrengues que eu passei ao longo desses muitos anos, foram muitos perrengues, e vocês podendo evitar é sempre melhor. Esses livros todos aqui transferem um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo de muito tempo, de muita leitura, de muitos estudos, para vocês. Os livros estão disponíveis à venda aqui no Clube de Autores. Ah, eu não gosto de ler, Campos, eu prefiro fazer curso. Rapaz, cursos é um troço que entra pela orelha e sai pela outra orelha. É muito rápido o conhecimento que você perde. Tá? Você vai lá, assiste, você acha que você saiu dali sabendo pra caramba. Quando você vai botar na prática, você não consegue. Tá? Livro, por mais chato que seja, muita gente realmente tem dificuldade para se concentrar em livros. Você lê, aquilo vai fixando na sua cabeça, você volta, você relê e aquilo fixa muito bem na cabeça. Não é à toa que as escolas continuam fazendo livros. O cara vai lá e te dá uma palestra, o curso. O professor fala, né? É igual um curso, o professor fala. Depois você fala assim, sai dali e uma semana depois vai fazer uma prova. Aí você fala, pô, não sei nada. É exatamente isso. Agora, se você sair da palestra, for para casa, tá, passa uma semana, você pega o seu livro e estuda o livro da matéria. Quando você estuda aquilo, você faz aqueles exercícios, faz aquele negócio. Quando você vai fazer a prova, você se dá bem. Essa é a diferença de um curso para um livro. Por isso que eu escrevo livros e não dou cursos. Mas fica a seu critério. Se quiser, tem aqui. O que nós vamos falar hoje? A ideia é falar o seguinte: day trader versus swing trader. O pessoal adora fazer day trade. Por quê? Porque day trade dá emoção, é aquele negócio, eu me sinto gostosão, eu sou fodão, eu sou muito bom. E swing trade daquele troço chato, né? Você bota a ordem ali, depois você não tem mais o que fazer, fica olhando pra tela, depois você vai embora, faz outro negócio. Não costuma ser tão legal. Porém, quando você faz isso em termos de índice, ou seja, quando você opera o índice, você pode operar o índice no day trade e você pode operar no swing trade. Ah, cara, mas não tenho tanto dinheiro assim. E para operar o índice no swing trade é caro. Não, não é caro. Tá? Não é caro. Primeiro, você não paga nada. Como assim, Campos? Eu não pago nada? Não, você não paga efetivamente nada. Assim como você não paga também para operar o índice no day trade. Não, Campos, eles me cobram lá R$ 150 por contrato. Não, não cobram. Tá? O que você precisa ter é margem. Você efetivamente não compra e não vende nada. Não é como uma ação. Se você for fazer um trade numa ação, você tem que comprar a ação agora ou vendê-la, né? Mas vamos botar comprar, fica mais fácil, todo mundo entende melhor. Você compra a ação e aí, se você for sair hoje ainda, você vai lá e vende a ação. Pronto, eu comprei uma coisa e vendi essa coisa. Eu tinha essa coisa, era minha. E fui lá e vendi. Ou amanhã. Se eu comprei hoje, vendo amanhã ou vendo depois de amanhã, vou lá e a diferença, quanto é que eu ganho? A diferença entre o quanto eu comprei, né, e o quanto eu vendi. Se eu vendi mais caro, eu tive lucro. Se eu vendi mais barato, eu tive prejuízo. É fácil todo mundo perceber isso. No índice, nos índices, eu estou falando de índice, estou falando de dólar, estou falando de boi, milho, qualquer tipo de índice que você pensar. Não é assim que funciona. Você não compra absolutamente nada. Aqueles R$ 150 que você tem de margem, você não comprou o índice, você não tem um índice, é meu. Não. Aquilo é só um dinheiro que você tem de reserva, a bolsa reserva aquilo, a tua corretora pega aquela grana, reserva de ladinho, para garantir que você vai pagar a tua dívida lá no final, quando você quando você fechar esse trade, que você vai pagar aquilo. Efetivamente você não gastou dinheiro, você não pagou nada por aquilo. Só foi utilizada uma margem, ele fica guardado. Então, quando você utiliza para um day trade, hoje em dia eles estão cobrando entre 100 e R$ 150, aí depende da corretora. Esse é o mínimo que a Bovespa e a B3 ou a CVM, sei lá quem foi que mandou, dizer que é o mínimo. Antes estavam cobrando até R$ 10, estava um absurdo. Mas hoje em dia está entre 100 e R$ 150. Pode ser que a sua corretora cobre mais caro, porque ela tem a liberdade para cobrar mais caro. Assim como em períodos de maior volatilidade, ela também pode exigir uma margem maior. Então essa margem pode subir para R$ 1.000, 1.500. É a critério da corretora. De qualquer forma, você não está pagando nada pelo negócio.
Você não está pagando por ele, você só está fazendo uma reserva. E no swing trade é a mesma coisa. Você também não paga por ele. Você só tem que ter uma margem maior. Por que a margem é maior no swing trade? Porque as movimentações no swing trade são maiores. Então é lógico que a reserva para pagamento também seja maior. Então eles vão exigir de você em torno de 15% do valor do contrato. Tá? Como o contrato, vamos dizer aqui, o contrato, eu estou usando aqui quero ver o input. O input. Bom, o input está valendo agora, um contrato, R$ 22.535. Quanto é a margem? Vamos descobrir. 22.535 vezes 0,15. Então você precisa de mais ou menos R$ 3.300, R$ 3.400 hoje na sua conta para você poder operar um contratinho do índice futuro, do mini índice futuro no swing trade. Perfeito. Se você usar 5, você vai precisar de 5 vezes isso. Eu preciso de R$ 17 mil na conta. Só que você não paga absolutamente nada por isso. Você só tem que ter ele na conta. O que vai acontecer é que no final do dia vai ser feito um ajuste, vai ser calculado um ajuste. Esse ajuste é o preço de referência daquele dia, no caso do swing trade. E aí você vai ter que fazer a diferença entre o ajuste e o final do outro dia. Então vamos dizer que o ajuste, você já está no trade há alguns dias, e o ajuste estava em 111 mil, e aquele dia terminou em 112 mil. O teu preço lá atrás estava em 111 mil. E agora está terminando em 112 mil. Vão depositar 500 pratas na tua conta todo dia. Sem você vender o seu contrato. Porque você não pode vender um contrato que você não comprou. Não é teu. Você só está alugando, entre aspas, ele. O ajuste é feito todo dia. Então, todo dia ou vai entrar ou vai sair dinheiro da sua conta, se você tiver no swing trade, de acordo com a diferença entre o seu preço e o ajuste daquele dia. Então, tem dia que vai entrar 200, vai sair 500, outro vai sair 1.000, outro vai sair 300, outro dia vai sair 1.000, outro dia vai entrar 5.000. Depende do que o índice fizer em relação ao seu preço. Captaram essa diferença? Enquanto que no day trade você vai ali, como você fecha no mesmo dia, não tem nada a ver com o ajuste, é o preço que você entrou e menos o preço que você saiu. Se estava comprado, você ganha se tiver subido, você perde se tiver caído. Mas, qual a grande vantagem de fazer swing trade no índice? Primeiro, é mais caro? Sim, mas em compensação é menos alavancado. Tá? Pensa o seguinte, se eu tenho que ter na conta 15% do valor, eu tenho que ter o equivalente, 100 dividido por 15. Eu tenho que ter, a minha alavancagem máxima que eu posso ter é de 6,66 vezes. Enquanto que no day trade, você tem a alavancagem de 22 de 200 vezes, tá? Por causa dos valores. Dá 200 e poucas vezes. É muito, é uma alavancagem muito grande. Aí você fala, bom, mas se é mais alavancado eu também posso ganhar muito mais. É verdade, mas em compensação você também pode perder muito mais. As pessoas nunca lembram desse outro lado. Se der uma zebra, se der um gap, se der um leilão, se der alguma coisa, você pode se explodir. Ah, eu tenho stop. O stop, cara, ele não existe em leilão, em momentos de volatilidade alta que você nunca sabe quando vai acontecer. Mas não, você está operando lá no day trade, está operando aqui, vamos dizer, nos 15 minutos, e de repente morre alguém, morre um presidente, morre um ministro, ou se demite um ministro, acontece qualquer coisa. Isso aqui dá uma alucinada, seu stop vai pro cacete, você perde o stop, ele pode te dar aqui 2.000, 3.000, 4.000 pontos de prejuízo, sem você conseguir fazer nada nesse intervalo. Então, muito cuidado com o day trade, tem essa dificuldade. Mas quando a gente vai para o swing trade, no gráfico diário, as oscilações são bem mais lentas, o seu stop está muito mais longe, quer dizer, a coisa funciona muito mais redondinha. Na verdade, fazer swing trade com um índice é a mesma coisa que fazer swing trade com ações. A vantagem é que você precisa de muito menos dinheiro para movimentar capital aqui. Bom, por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre isso porque as pessoas acham que por fazer day trade elas vão ganhar mais dinheiro. Que elas vão ganhar muito mais dinheiro do que se ela fizer swing trade. E não é verdade. Tá? Não é verdade. Aqui eu coloquei duas situações. Um day trader e um swing trader. Nesse primeiro momento, eu coloquei que os dois estão fazendo o mesmo trade. O trade é exatamente igual. Você pode ver que os pontos de um lado e do outro são exatamente iguais. Isso é aleatório. Portanto, o cara ganha ou perde aqui de acordo com a variação
aleatória sobre a qual eu não tenho controle nenhum. Perfeito? Perfeito. Muito bem. E aí vem aqui, ó. O cara ganha tantos pontos. Como eu estou botando 5 contratos, eu botei 5 contratos que facilita a conta, né? Mas podemos mudar depois para 10, 15, 20 e tal, ou um. Botar um contrato também. O cara vai ganhar, como aqui, ó, deu 1.077 pontos de ganho, ele ganha R$ 1.077. O day trader vai pagar 20% de imposto de renda sobre o valor que ele ganhou, já que ele teve lucro. Então tá aqui. Aqui eu botei 21%. Por quê? Porque tem taxas. Você não paga só o imposto de renda. Você paga o imposto de renda e você paga mais umas taxinhas. Essas taxinhas dão 1, alguma coisa por cento. Eu botei 1 para facilitar. Então você paga 21% do que você operou. Eu não botei o tal 1% nos outros trades, para não zicar o negócio. Mas aqui, já para dar uma ideia. Tá? Aqui o número de trades, quanto que o cara tem, quanto que ele ganhou no dia, né? Porque tem que ser o ganho do dia menos o imposto de renda, quanto que ele ganhou e quanto que ele ficou de patrimônio. Como é só um ajuste, você não tem compra e não tem venda, é só ajuste. Eu estou botando aqui quanto que o cara ficou de ajuste. Ele vai somar o primeiro ajuste com o próximo, com o próximo, com o próximo. No caso do day trade não tem ajuste. É quanto ele está recebendo, quanto que ele foi somando aqui ao longo do tempo. Para o swing trader, fiz a mesma coisa. Os pontos são iguais nessa primeira simulação, estão iguaizinhos, você pode olhar que todos eles são iguais. O ganho é o mesmo, só o imposto de renda é diferente. Por quê? Porque ele paga menos imposto de renda. Ele paga 15% e não de 20%. Também tem o 1% aqui, porque essa taxa é para todo mundo. E aí tem aqui o quanto que ele fica de dinheiro. Observa aqui, só no primeiro dia, no primeiro trade do primeiro dia, você já observa que a diferença da grana que ficou na conta do caboclo é grande. Você fala assim, não é muito. Não é muito? R$ 904 contra 850 dá uma boa grana. Dá uma boa grana. É uma grana substancial. Imagina que você tenha feito um trade, no final você ficou com R$ 850, o outro com 900 e tanto. É diferente, para burro. O mais importante é observar o quanto isso dá ao longo do tempo. Por quê? Porque como esse cara paga imposto de renda em maior quantidade do que esse, percentualmente, o que sobra para ele ao longo do tempo, com juros compostos, vai ser muito menos do que esse cara aqui. Óbvio também que tem uma coisa, esse cara aqui paga menos corretagem, esse cara aqui paga menos só menos corretagem. Por quê? Porque ele opera menos. Sim, mas menos corretagem, não vai pagar o resto é igual. Eu não botei a corretagem porque isso varia muito de corretora para corretora. Tem umas que são de graça, tem umas que são pagas. Aí, entre as que são pagas, cada uma tem um preço. Então, é muito zoneado. Eu não quis botar a corretagem aqui para não complicar o negócio. Mas observa a diferença de grana que vai sobrando e ela é significativa. Então, num primeiro momento, vamos mostrar para vocês sendo o trade exatamente igual. Tá? Aqui eu botei um alvo de 2.000 pontos contra um stop de 1.000. Óbvio que no intraday isso não é o normal. Não é o normal. É de muito raro um day trader trabalhar com meta de 2.000 pontos ou stop máximo de 1.000 pontos. Não é o comum. Mas pode acontecer. Muitos day traders operam nos 60 minutos. Se o cara opera nos 60 minutos, esses números são bastante razoáveis. Mas depois eu vou mudar isso aqui para um número mais razoável, mais próximo de um day trader, que seria ali em torno de 500 pontos de máxima de ganho contra uns 500 pontos de máxima de loss. E aí nós vamos refazer essa conta para ver como é que fica. E aí, qual dá a diferença? Lembre-se, tudo igual. A única diferença entre esse cara e esse cara é o imposto de renda. Bom, após 50 trades, isso aqui está simulado, isso aqui é aleatório. Após 50 trades, a diferença do cara que é mané e opera o day trade para o cara que é esperto e opera o swing trade é de R$ 7.000. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. E um cara está ganhando R$ 7.000 a mais do que o outro. 34% a mais. Ora, é claro que o day trader deverá chegar nesse número aqui muito antes do swing trader. Tá? Mas nem todo day trader faz operação todo dia. O cara pode fazer, às vezes, algumas vezes por semana, tal. E aí, com isso, esses números não vão diferenciar muito em termos de tempo. Mas, independente do tempo, o que interessa é o valor. Olha a diferença absurda. Só única e exclusivamente causada pelo imposto de renda. Vamos ver como é que isso fica depois de
100 trades. A diferença fica mais ou menos igual em termos percentuais, mas em termos de valor absoluto, a diferença é gigante. Pensa que um cara está com 57 mil reais, o outro está com 43. A diferença continua percentualmente pequena, mas é enorme isso aqui. E aí depois de 200 trades? Como é que fica? Vamos ver? Percentualmente igual, mas olha a diferença em número. Porque você prefere ter 87.900 reais ou 118 mil reais? Não há dúvida, né? Vamos vendo. Estamos mostrando aqui após um trade simulados nessa quantidade. 41 mil reais de diferença. Ah, mas o percentual é o mesmo. É, mas olha isso aqui, compadre. Isso aqui, em muitos lugares do Brasil, você compra um apartamento. Isso aqui não. Tá aí a diferença. Tá? Vamos lá. Mais trades. Mais trades. E a coisa se mantém. Tá vendo? Que o percentual até aumentando um pouquinho, mas o que interessa é o número absoluto. Essa diferença toda aqui é só o imposto de renda, cara. Só o imposto de renda. Não tem mais nenhuma diferença entre esses dois caras. E por último, após 500 trades. Nós temos a diferença se mantendo aí em torno de 30 e tantos por cento, mas a diferença é gigante em termos de reais. Óbvio que quanto maior fica o número, o percentual representa muito mais de dinheiro. Poxa, isso é muita diferença. Tudo isso causado único e exclusivamente pelo imposto de renda. Que um day trader paga mais do que um swing trader. Eu vou fazer, aí você fala, mas foi essa simulação. Eu vou fazer várias outras simulações, vou ficar mudando aqui para dar as simulações. Observem esses números, tá? E vocês vão ver que eles ficam mais ou menos nessa mesma faixa dos 30%. Tá? Eu sei um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas tudo mais ou menos nessa faixa. Então vamos lá, apertando aqui o botãozinho para mudar. Você está vendo que fica ali em torno de 30 e poucos por cento, agora deu um pouquinho mais. Ó, esse aqui chegou a dar 60% no início. Tá? 40%. 38, ele vai oscilando e mais volta ali perto dos 38. Mas olha a diferença em números absolutos. Tudo está sendo simulado, cada vez que eu aperto o botão aqui, muda o sorteio aqui dos números e vai mudando esses troços. Mas observa como em ordem de grandeza a coisa se perpetua, se mantém. Tá vendo? Então, no final, o cara vai ter ali, ó, 30 e tantos, 40% a mais fazendo swing trade do que operando day trade. Detalhe, volto a repetir e enfatizar, o mesmo trade. Ok? Então o trade é o mesmo. Vamos agora mudar um pouquinho esse negócio e vamos fazer isso aqui de uma forma diferente. Vamos fazer uma coisa um pouco mais realista. Tá? A coisa mais realista é assim. Um day trader vai buscar menos pontos do que um swing trader. Isso é muito mais comum, tá? Esse número que eu botei. Para um swing trade, 2.000 pontos de alvo é normal. Muitas vezes o cara nem tem alvo, o cara vai botar 3.000, 4.000 pontos e às vezes ele vai lá. E ele tem um stop. O stop que eu botei aqui foi de 1.000 pontos. Foi de 1.000 pontos. Então, o cara aqui ele poderia ter até números muito maiores. Eu tentei igualar o negócio. E eu não quero fazer muito diferente para não falar assim, ah, mas olha lá, o cara tá roubando. Não, não tô roubando para ninguém. A ideia não é roubar. É mostrar que simplesmente pelo imposto de renda a coisa faz muita diferença. Vamos botar agora números mais factíveis. Eu vou mudar agora o day trade para o cara ter um alvo de 500 pontos, uma meta, né, diária de 500 pontos, e ele aceitar um stop máximo também de 500 pontos. Isso dá meta de 500 reais contra um stop de 500 reais, ou seja, ele aceita ganhar 500 ou perder 500. E aí é aleatório, tá? Podemos fazer um pouco mais, mas a maior parte das pessoas vai trabalhar alguma coisa mais ou menos assim. Ele poderia fazer com 1.000 reais, ele pode fazer com um contrato. Vamos botar aqui, eu estou botando com 500 pontos e 5 contratos. Porém, o nosso cara lá do outro lado, ele não vai fazer da mesma forma. Ele é diferente. Ele vai fazer um trade aleatório, né? Mas entre 1.000 pontos, ele aceita perder 1.000 pontos e aceita ganhar 2.000. Tá? Vamos ver, 1.000 para 2.000, que é mais realista, né? Se bem que 1.000 e 2.000 ainda acho que é pouco.
O cara aceita perder 2.000 e tem uma meta de 4.000 pontos. Tá? 2 para 1. Que é muito mais realista com as possibilidades de um swing trader. Se vocês quiserem, a gente pode botar depois do outro lado aqui. Vamos botar aqui já. Ao invés do cara fazer com 500 reais, vai botar 2 para 1 também. Ele aceita perder 500 reais, mas 1.000, ele quer ganhar 1.000. Então, 2 para 1. Aqui é 2 para 1, aqui é 2 para 1. Só a quantidade de pontos é diferente, claro, porque o cara no day trade não pode falar, vou ganhar 4.000 pontos. Pô, vai ter um dia no ano que ele vai ganhar 4.000 pontos e o resto do ano todo ele não vai fazer a meta. Beleza? Beleza. Então, estamos aqui já com as novas metas feitas e agora vamos refazer as contas. Pronto, agora todo mundo foi sorteado e nós vamos ver como vai ficar esse babado lá na frente. Então, 2 para 1 de alvo, 2 para 1 de alvo, só muda a quantidade de alvos. Bom, obviamente que a coisa muda radicalmente. Tá? Observa o que o swing trader ganha perto do day trader. Aí você vai falar assim, não, cara, mas peraí. O cara do swing trade vai levar um tempão a mais para ganhar esse mesmo dinheiro. Né? Porque 50 trades de day trade, o cara às vezes faz em uma semana. Ou menos. E 50 trades de swing trade, às vezes o cara vai levar 3 meses. É verdade. É verdade. 3 meses, às vezes até mais. É verdade. Mas o que nos interessa é o resultado. Se o cara levou 3 meses ou um mês, não é relevante. Por que não é relevante? Porque o cara, no final, ele vai ter que botar essa grana no bolso. Ah, mas o day trader, se ele fizer 3 meses enquanto esse aqui levou 3 meses para ganhar a mesma coisa, ele vai ganhar até mais. Sim, se ele for um day trader muito, 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 muito bom, ele vai ganhar mais. Nesse aspecto, porque ele vai fazer mais trades. Só que ele correu muito mais riscos. Pensa que ele não está fazendo 50 trades, ele está fazendo 150 na conta que a gente está fazendo aqui. Então o risco que ele correu é muito maior, porque ele correu muitos riscos em muitos trades. Tá? Então a gente vai comparar dessa forma, como está feito aqui, para poder ver que batendo 2 para 1 de alvo, 2 para 1 de um, 2 para 1 de outro. A diferença pode ser gigante. Vou mostrar os outros para vocês verem. Tá? Não é necessário, mas vou mostrar assim mesmo. Para vocês verem que o resultado é absurdo. O resultado é absurdo. Com detalhe, day trade é muito mais difícil. Então, a probabilidade do cara conseguir manter esse nível de certeza, de acerto, é muito menos provável do que esse cara aqui conseguir manter esse nível de acerto. Porque o day trade é muito mais difícil. Se a gente mudar então o nosso número, vamos mudar de novo o número. Vamos botar para 500 para 500. O cara vai fazer 500 pontos de meta e o outro vai fazer uma meta menorzinha. Vocês podem achar que 4.000 pontos é muito, mas não é. Para swing trade não é. Tá? Então o cara vai fazer aqui uma meta de 1.000 para 1.500. Tá? Para ser só mais razoável. Ah, mas um está fazendo uma meta maior do que a outra em termos de... Mas é a realidade. Eu, como day trader há muito tempo, há muitos e muitos anos, eu sei que dificilmente alguém tem metas acima de 500 pontos por dia. Pontos é muito difícil. Você pode fazer até em dinheiro, mas aí você vai usar mais contratos. Mas em termos de pontos, muito difícil. E para swing trade, que eu também já fiz muito swing trade no índice, até faço eventualmente, mas não é o mais comum, você botar um alvo de 1.500 pontos é uma coisa corriqueira. Até porque às vezes dá um gap, dá isso. 1.000 pontos é um gap relativamente comum no índice. 800 pontos, tal. E aí, só no gap você já fatura. Coisa que o day trader não fatura. O day trader não ganha o gap. Ele precisa do dia inteiro para poder rolar. O swing trader pode perder se o gap for contra, mas pode ganhar. E né, se ele tiver a sorte de estar a favor do trade dele, ele vai ganhar mais. Então por isso que ele pode ter uma meta bastante maior. Então fizemos isso. Vamos botar aqui. Todo mundo para sortear de novo. Vamos sortear. Pronto. Vamos ver o resultado. No caso aqui, ó. Por que deu... aqui deu a diferença porque esse número aqui tá maluco por conta
da diferença que deu muito ruim. Não, vamos fazer. Esse cara aqui tá muito ruim, né? Esse day trader aqui tá ruim pra cacete. Olha o day trader se arrebentando, enquanto que o swing trade tava andando bem. Não vamos fazer esse cara que tá muito ruim. Vamos fazer um cara melhorzinho. Tá vendo que nenhum deles tá dando melhorzinho? Se você botar a meta de 1 para 1, ó, tá ruim. O swing trader tá arrebentando. Por que ele tá arrebentando? Porque ele tem uma meta de 1,5 para 1. A diferença aqui. Vamos voltar aqui e vamos botar essa meta do cara para 2 para 1. Vamos dizer que ele perca só 250 pontos. Para ficar... 250 não, 300 pontos. Para ficar mais ou menos igual, né? Porque isso aqui tá muito ruim. Esse day trade, coitado. Esse day trader tá apanhando demais. Bom, agora eu botei uma meta de 500 pontos de alvo. E ele aceita perder até 300. Ficou mais razoável. Inclusive mais perto do que muita gente faz no day trade. Olha a diferença de ganho entre os dois. Essa é a diferença de ganho em reais. E eu estou falando com 5 contratos. Aí você fala, mas 5 contratos é muito, porque, por exemplo, o cara do swing trade, ele tem que ter quase 20 mil reais na conta. Então, vou fazer para um. Tá? Um contrato. Um contrato, você precisa ter 3 mil, a gente fez a conta aqui, 3 mil, vamos dizer, 3.500 ou 3.600 reais. Na conta, mais um dinheirinho para o primeiro ajuste, né? Porque vai entrando, vai saindo grana. Pronto, o cara está operando agora com um contrato. Vamos fazer o sorteio, eu não sei se eu já fiz. Fiz, vamos lá. Olha a diferença. Um contrato. Um contrato. Por quê? Porque o cara aqui tem alvos muito maiores, em termos de número, em relação ao outro. Mas a proporção é a mesma. A proporção é a mesma. Então nós já vimos que se o número for exatamente igual, o cara tem aqui em torno de 30 a 40% a mais de ganho. Nós vimos que porque o swing trader opera com números muito maiores, ele tem um ganho muito maior. Se a gente botar isso aqui como é um swing trader normal, né? Você pode botar aí o cara para botar um alvo de 6 mil pontos contra um stop de 2 mil. Tá? Isso aqui é algo bastante razoável. As diferenças são absurdas. Olha a diferença. Fora o imposto de renda. Né? O imposto de renda já está embutido aqui nesse meio. Mas olha a diferença. Ah, o day trader ganhou um dinheirão. Ele entrou com zero, todo mundo entrou com zero aqui. E, pô, de 0 para 6 mil é uma bela grana. O outro cara entrou com zero também, ó, como é que ele sai? Ah, mas ele para chegar a 500 trades, ele leva um tempão. Sim. Pensa que enquanto o day trader nos primeiros trades que ele está entrando no mercado, ele vai tomar muito toco, muita paulada na cara. Por quê? Porque ele é inexperiente, ele não tem ainda um controle de risco muito bom, o aspecto psicológico do cara é difícil, ele tem que tomar decisões extremamente rápidas, o tempo inteiro tomando decisões, tal. O mercado oscila demais dentro do day trade, oscila, faz aquelas oscilações loucas. Enquanto que no swing trade o cara tem todo o tempo do mundo para pensar, bota o alvo, bota o stop, pensa, dorme, joga videogame, vê um joguinho de futebol e tudo isso o trade está rolando. O cara tá ali light. De vez em quando vai dar o stop dele, vai, de vez em quando vai dar o alvo dele, vai. Nesse meio tempo o cara vai se virando ali como dá. Olha a diferença aqui. Com detalhe, no início ele também é inexperiente, igual o day trader, mas ele tem muito mais tempo para pensar. E como o stop dele está muito mais longe, o índice pode oscilar bastante, dá aquelas osciladas assim, oscila, mas não pega o stop do cara, tá lá longe. Quando pegar, vai ser aquele stop também, né? O cara toma um stop, vamos dizer, como foi aqui. Toma uns prejuízos, pô, não tem muito prejuízo. Mas quando tem, ó, R$ 1.300 de prejuízo, com um contrato, é muita grana. Sabe? O cara tá tomando aqui uma paulada. Então, tá aqui. Você não acredita em mim? Não tem importância. Refaz essa tabela. Refaz, faz isso aqui, tá? Pega o seu profit, olha ele, fala assim, bom, se o cara tivesse feito aqui, o que ele teria feito? Aí você olha aqui o que aconteceu. Um cara tem aí um setup qualquer que você conheça de swing trade e tal e vê o que teria dado. Vê os resultados. Vê se o que eu estou falando aqui não bate perfeitamente bem com a realidade. Mais uma vez, eu chamo a atenção que day trade não é o melhor caminho.
E volta sempre a mesma pergunta. Mas então você é estúpido, porque você faz. Cara, eu faço porque na época que eu comecei, eu não tinha alternativa em relação a isso. Eu comecei como swing trader. Eu comecei como swing trade, fui fazendo uma opção de coisas em swing trade, fui ganhando experiência e aos poucos fui migrando para o day trade. Tá? E depois disso fiquei no day trade. O tipo de trade que eu faço se adapta melhor no day trade do que no swing trade. Mas não quer dizer que o meu método de operação seja melhor. Não, não é. Tá? O método que eu opero não é o melhor método para operar. O melhor método para operar é seguidor de tendência, payoff é gigante, o cara ganha um dinheirão. Cada vez que ele entra num trade, ele ganha um dinheirão. Tal. O meu é muito mais estressante, dá muito mais trade, logo os custos, porque eu não botei aqui os custos, né? Assim, minuciosamente, você não somou quanto dá aqueles custos. Os custos são gigantes. Eu já paguei boleta de corretagem, dia que teve muita oscilação, que eu tive que correr atrás de resultado. Eu já paguei boleta de R$ 2.000 de custos. R$ 3.000 de custos. Pensa, é óbvio que não é agora com essa corretagem zero, tinha corretagem. Então, é um dinheirão que sai. Ah, mas você ganhou? Ganhei. Mas eu gastei R$ 3.000 pagando corretagem, pagando emolumentos, pagando imposto, pagando essas coisas. É muita grana. E o swing trader não, tá lá, tranquilão na dele e tal. Entra num trade, passa 3, 4, 5, 6, 10 dias, o cara tá no trade ainda. Pensa um trade como esse aqui vendido, o cara tá no trade, sei lá, uma semana, 10 dias, 15 dias, o cara tá aqui. O que ele fez? Nada. Todo dia ele abre o negócio, olha, não tem nada pra fazer, tal, não tem nada pra fazer, tal. Até uma hora que ele fala, bom, agora deu stop, pronto. O que eu vou fazer? Por enquanto nada, espero. Ah, aqui deu um sinal de compra, então ele compra. Quanto tempo ele vai ficar nesse trade? Sei lá. Às vezes ele tá no trade, tá no trade, tá no trade, tomou um stop aqui, aí ganhou isso aqui, sei lá, 20 dias depois. Aí aqui tá, entendeu? É muito, mas muito mais tranquilo. Vocês podem acreditar em mim ou não e fazer day trade. Beleza. Sejam bem-vindos. Façam day trade, mas depois, daqui a 1 ou 2 anos, volta nesse vídeo, assiste ele de novo e fala assim, porra, se eu tivesse ouvido o Campos... Pois é, se eu tivesse ouvido as pessoas que me deram os conselhos no início da minha carreira de trader, eu não teria passado metade das agruras que eu passei. Você tem a oportunidade. Na época, é, era pouquíssima gente, não tinha essas coisas de youtuber, não tinha nada de... Até porque quando os caras falam besteira, mas não tinha ninguém para falar esse tipo de coisa. Os livros eram todos importados, não tinha material brasileiro. Hoje vocês têm. Vocês têm a gente falando, tem os livros aqui para você poder, em português, estudar esses assuntos, que são assuntos que muitas vezes não são abordados em lugar nenhum. Tá aqui. Vocês só não fazem porque não querem ou se não quiserem. Muita gente já está correndo atrás, pegando os livros e tal, estudando. Mas quem não quer, não quer. A gente não pode forçar uma pessoa a querer evoluir, né? A pessoa é o que é. Não se esqueçam também que tem esse outro livro, ó, tá aqui, Educação Financeira para Jovens Sardinhas, em que eu indico a vocês que se você não quer que seu filho seja um socialista ou sua filha seja um socialista ou um comunistazinho, tá aqui a forma de você educá-lo para não ser, para ele ser um capitalista, aprender capitalismo, avançar na vida como capitalista desde cedo. O livro está disponível. Valeu? Então é isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.